Diante disso, o governo pensa em alternativas para compensar a derrubada do decreto. E quem vai nos explicar os caminhos é o analista de economia Fernando Nakagawa. Já aqui, meu caro, muito boa tarde. Detalha um pouco para a gente essas estratégias que estão no radar. O ministro Fernando Haddad deu alguns dos caminhos. A hipótese ali de que vai ser necessário um novo bloqueio se não achar mais dinheiro estão dadas, mesmo com aquela história do leilão do excedente de petróleo, sim, que depois eu complemento aqui uma explicação que eu ouvi também. Mas queria te dar a palavra, Fernando Nakagawa. Muito boa tarde, Yuri. O leilão do petróleo acaba sendo quase uma tábua de salvação. Uma tábua de salvação nessa história, porque é um dinheiro extraordinário que pode pingar nas próximas semanas no caixa do Tesouro e que poderia compensar esta não arrecadação com o IOF. O governo tem algumas alternativas na mesa e ontem tentou acenar com a hipótese de corte de verbas, de corte de recursos, inclusive dos deputados, para tentar convencê-los, mas obviamente não foi suficiente. A gente separou aqui duas telinhas, primeiro com o que o governo pode fazer, então, para tentar compensar essa perda de arrecadação estimada em pelo menos 10 bilhões de reais, que é com o leilão de óleo de áreas adjacentes ao pré-sal, em 3 campos ali, Tupi, Mero e Atapu. Que foi uma operação, também que Daniel Richtner e eu trouxemos na terça-feira, que esta MP ali fechou o acordo. O que ainda não tinham contado para a gente foi saber só depois à noite, era que envolvia essa derrubada do decreto do IOF. Então, já prevendo. Exato. Tá, que aí ali é uma grana que tem, de dezena de bilhão de reais. Outra hipótese que está ali na gaveta de Fernando Haddad é pedir para estatais como o BNDES e Petrobras, mas também tem outras. Essas duas seriam as mais fáceis. O BNDES tem uma reserva de dividendos expressiva e a Petrobras também. São duas empresas que conseguiriam fazer pagamentos de dividendos extraordinários para reforçar o caixa do governo. No caso de Petrobras, aí os investidores privados também ganhariam, porque é uma empresa de capital misto. E a outra hipótese é a ameaça de novos bloqueios e contingenciamentos. Ontem à tarde, a ministra Gleisi Hoffmann acenou com essa hipótese. Aí na próxima tela a gente tem o que ela disse ontem à tarde. Não temos, mas acabou a próxima tela. Vamos ficar só nessa. Ontem à tarde, Gleisi Hoffmann ameaçou os deputados com um corte adicional de quase 3 bilhões de reais nas emendas, o que, obviamente, eles não gostam. Então, esta é outra hipótese. Me parece a mais dolorida. O governo tem outras alternativas anteriores para aumentar a receita e assim fazer uma compensação. Porque naquele primeiro contingenciamento e bloqueio dos mais de 31 bilhões, uma parte ali também já teve de emendas que foram bloqueadas, que não daria para pagar, e o aviso, a tentativa de aviso do Planalto foi essa: olha, já tivemos que congelar lá, vai ter que também cortar aqui no de vocês, mas os deputados falaram, não, isso não é mais, isso não é isso que vai ser o argumento convincente. A questão, quando se falou, aí eu perguntei para essa fonte, falei, olha, mas tem a história ali do pré-sal, 15 a 20 bilhões, que pode aumentar a arrecadação. mas isso não vem agora. Sim. Então, no próximo balanço, que vai ter que fazer 22 de julho, já vai cortar. Você vai ter que cortar. E esse descasamento de timing era uma tentativa de argumento que, de novo, não colou, não funcionou. Quando você tem o bloqueio, você não pode desbloquear, mas quando você tem contingenciamento, você pode descontingenciar, quando entram mais receitas. Então, a equipe econômica tem essa ferramenta. Agora, do ponto de vista econômico, Yuri, uma coisa que é interessante, o decreto do ministro Fernando Haddad, da Presidência da República, previa cobrar IOF de empresas, de pessoas com previdência de volumes elevados. Ou seja, você tinha um foco mesmo, usando um pouco deste discurso que a equipe econômica e o governo tem usado, no andar de cima. No andar de cima, da cobertura. Da cobertura. Ao retirar, por exemplo, recursos de um leilão do pré-sal ou de dividendos, eram recursos que eram mais amplos, que toda a sociedade poderia tirar algum tipo de proveito, poderia ser destinado a outros fins. Então, você, é um cobertor curto? Sim. Então, você cobre de novo as empresas e os mais ricos e descobre um orçamento que, em tese, poderia ir para os mais pobres. É uma escolha política. Exato. No fim das contas, é isso.